Muito boa noite a todos e todas. Em nome da Câmara Brasil-Israel, quero agradecer muito a Márcia por ter aceito o nosso convite, de ser nossa entrevistada, e Mauro, meu companheiro já de 2 para 3 anos, né, Mauro, aqui na luta, e vamos, então, dar início aos nossos trabalhos, né? Márcia, eu queria, assim, a gente está começando sempre pedindo ao nosso entrevistado, no caso a nossa entrevistada, para, em linhas gerais, dar a sua trajetória profissional e pessoal. Uma coisa assim bem sintética para início de conversa. Bom, meu nome é Márcia, sou carioca, né? Enfim, minha formação é matemática e eu trabalhei durante 10 anos nessa, não exatamente na área de licenciatura, que era a minha área, mas na área de computação, e cansei, né? Era uma coisa muito estressante, aquela coisa, filhos pequenos e sem tempo para, né? Trabalho de informática sempre era para ontem. E aí aconteceu de me dar uma vez um clique e pensar assim, caramba, eu não sei abrir aquela massa de bagel, que minha tia sempre fez muito bem. Aí, uma vez, eu fui lá e pedi para ela me ensinar como é que se faz isso. Aí fiz, achei super legal, muito, né, interessante. Não repeti em casa, só fui lá e fiz. Aí, depois, passou um tempo, quis aprender de novo. Foi uma coisa assim. Aí juntou exatamente o momento que eu já estava cansada da área que eu estava trabalhando para pensar em fazer qualquer outra coisa. E eu me juntei à minha cunhada, Lívia Zonenchen, e resolvemos propor à minha tia para a gente transformar o que ela já fazia, que era ela e mais várias senhorinhas, né, judias que sabiam as receitas que vieram, né, na bagagem lá da Europa, principalmente, e transformar aquilo num negócio. Só que a gente, assim, não transformou, não teve, como é que se fala, né? Plano de negócio, não teve nada disso. Foi bem, vamos começar dentro de casa, e fomos começando e fomos crescendo e aprendendo. Primeiro, aprendendo muito a própria culinária, né? Sabe, eu realmente... Há quanto tempo atrás aconteceu esse início de jornada? Está fazendo 30 anos. Pensei isso. A gente está começando a realizar que, de repente, estamos fazendo 30 anos. Né? Então, uma coisa que também me motivou foi isso. Minha mãe faleceu muito cedo, muito nova, e chegava a época das festas, minha tia fazia gefilte lá na nossa casa, na casa do meu pai, e a gente queria anotar, eu e minha irmã ficamos atrás, querendo ver como é que fazia. E é aquela coisa, né? Joga aqui, joga lá, e a minha formação matemática me dando, né, aquela coceira, eu tenho que medir, eu tenho que pesar, eu tenho que saber e tal. E aí, bom, aí a gente voltou, conseguimos montar um negócio, eu, a Lívia, minha tia, e dentro do apartamento dela, com as coisas dela, e começamos a divulgar, imagina, 30 anos atrás, né, qual era a mídia que a gente tinha. Era correio, né? E olha lá, telefone, né? E conseguimos fazer assim com carta, nos expor de alguma forma, né? E aí foi crescendo, né? As coisas, a gente viu, ficamos primeiro assustadas numa primeira festa, dizendo assim, nossa, que demanda reprimida, sabe? Que tem dessa procura. E aí foi passando, a gente foi crescendo, saímos de dentro do apartamento, fomos para um apartamento para isso, lá no Leblon, né? Deixamos a minha tia e meu tio, devolvemos o apartamento para eles. Depois de um tempo, a minha cunhada saiu da sociedade, ficou eu e minha tia, e foi crescendo. Depois veio minha prima no lugar da minha tia, que também ela chegou a 80, é a data que eu me aposento, muito justamente, né? E agora, recentemente, minha filha faz parte da empresa, e a gente está agora uma coisa bem diferente do que era. Esses anos todos serviram também para isso, para a gente aprender muita coisa, né? Para
formatar, entender muita coisa, né? E é isso. Que bacana, Márcia, essa evolução toda e uma empresa totalmente familiar, né? Em vários aspectos, né? E continua sendo familiar, né? Gerações e gerações trabalhando no mesmo ambiente, trabalhando com o mesmo tipo de produto, né? Ou produtos, né? E isso é interessante porque fica enraizado, né? E traz aquela cultura, né? Também para... Porque não é só o produto, né? A gente está falando de uma cultura, uma raiz, né? Tudo que tem por trás, né? Como é que você vê a culinária judaica nesse aspecto, Márcia? Pois é, aí que tem. Eu acho que a questão judaica como um todo, que pega para mim, é na cultura judaica. Meus filhos, por uma série de motivos, acabaram não estudando escola judaica e têm a cultura judaica. Eles são crianças, quer dizer, adultos, né? Judias, né? Eles são, porque eles têm a cultura judaica, que no meu caso perpassa muito pela comida, mas tem a música, tem tudo mais. Então, é muito legal isso. Assim, eu acho que quando vem um cliente e fala, não, eu quero encomendar isso, aquilo, mas o bife eu fiz e ainda sei fazer. Eu acho fantástico, porque é importante, a nossa cultura passa por aí, né? Então, e é isso, a gente tem os livros, as receitas que realmente vêm da Europa, obviamente muito adaptadas para a nossa realidade, adaptadas para os novos ingredientes que a gente tem, né? Mas a gente procura se manter no tradicional, né? A gente vê que tem vários restaurantes que eu acho muito legal, que eu acho incrível isso, que tem uma capacidade de brincar, né? de criar em cima. Nós tivemos essa oportunidade quando participamos no restaurante Wiki. Então, a gente, por exemplo, fez o varene, que tradicionalmente é de batata, a gente fez de batata baroa, ou de abóbora, pusemos uma vez uma massa com beterraba, fizemos esse tipo de coisa. Mas, no geral, no dia a dia, não é isso que acontece. Por que isso? Eu acho que as pessoas têm essa memória, e é isso que a gente quer preservar e passar, e que as pessoas passem essa memória. É toda uma história, né? Toda uma história que foi construída e que precisa realmente propagar isso cada vez mais, né? Cultura, história, raízes, a forma, né, de se comunicar, a forma de entender cada uma das receitas, né? Exato. E até mesmo da onde surgiram, né? Da origem. E aí remete aos antepassados também, né? Remete a toda aquelas gerações, né? Que conseguiram... Teve uma vez que me pediram para falar sobre o varenic e fazer o varenic e tal, e eu fui pesquisar, e foi muito difícil assim, um pouco, porque é muito na boca, né? Então, a coisa que eu cheguei mais perto, e deve ter pessoas que sabem muito mais do que eu, porque realmente eu não sou estudiosa, né? Mas o que eu vi é que vem da Rússia, né? Mucrânia, enfim, aquela região, só que a gente não sabe, né? Porque o povo judeu já rodou por muitos lugares, né? Então a gente não sabe se o varene que foi levado pelas mulheres russas para as mulheres judias ou aprendido, né? E adquirido pelas mulheres russas, entendeu? Então é uma coisa que se mistura, tem uma assimilação, né? Impossível não ter. Mas a raiz, isso que é legal. A raiz, o gefilte fish, quer dizer, para o meu lado, que é mais ashkenazi, né? É importante por isso que eu gosto de manter na tradição, você faz uma outra. Não faço. A gente faz o tradicional, que veio da minha tia, que aprendeu com a sogra dela, com a minha avó, e por aí é o nosso caminho. Você falou você é askenazi, mas você também tem pratos sefaradim ou o restaurante, no caso, você trabalha somente com o cardápio askenazi? Não, a gente tem um pezinho. Só antes de você responder, como a gente tem um público também que é fora da comunidade judaica, né, e vai para a comunidade de TV, é importante você esclarecer o que significa cada um dos termos que a Henriette colocou agora, por favor.
Pois é, a gente... a minha origem é ashkenazi, que é do leste europeu, a Polônia, a Romênia, a Ucrânia, e os sefaradim são da área mais mediterrânea, né? Marrocos, Egito, daquela região, que tem uma culinária muito mais rica pela própria região, que é uma região mais amigável, né, vamos assim dizer, né, porque a Europa é muito hostil, tanto é que a comida chinesa é uma comida meio de pobre, né, porque é bolinho, se você pensar, né, nós temos bolinho de peixe, temos bolinho de batata, e bolinho acaba sendo, o bolinho de peixe, assim, você comeu o peixe, aí você pega os ossos do peixe, põe e tira o que ainda tem. Porque, assim, eu acho que hoje em dia esse entendimento está muito afastado, né? Porque você vai e compra o peixe, quem é que não, né? Compra o peixe, mas numa guerra, numa época, né? Antes da guerra também, né? Você não tinha essa facilidade, então era difícil você manter a comida e produzir comida, né? Então, enfim. E a gente, você perguntou, a gente tem um pezinho no sefaradi, a gente se arrisca na burreca, mas para a gente se arriscar na burreca, a gente questionou bastante parentes sefaradi que a gente tem, né, para ver, aí tem uns que falam bureca, a gente fala burreca, está errado? Não, não está errado. Então tem isso. É engraçado assim, tem muitas, né, principalmente as nossas avós, né, olha, eu não sou novinha, então nossas avós, né, porque o meu grafite eu fiz é o melhor, porque o meu bolo é o melhor. O verdadeiro é esse, né? Para mim, não existe falso ou verdadeiro, né? É o que a gente consegue fazer, né? E perpetuar isso. Então, do sefaradi, a gente tem a burreca, agora a gente tem o falafel, que é mais israelense, né? E o hummus, né? A gente põe um pezinho lá, né, que agrada também, né? Então a gente adora poder fazer. Como é que você faz com esse tipo de receita que você colocou agora? Porque a tua origem é baseada na história familiar, né? Aprendendo ao longo, né, dessas gerações todas. E aí você também transmite para tua filha agora também Na verdade, minha filha é economista. Então você entra com o lado sefaradi, que não é exatamente a tua origem, você precisa estudar como é que você aprimora esse tipo de receita e com quem você fala, né? Ou quais são as tuas referências nesse tema. Então, a burreca em especial, que foi a primeira ousadia sefaradi, a gente foi atrás de parentes, né, na família e que falou, não, é assim que se faz. Entendeu? Então, continua na mesma linha, por mais que não seja a minha origem, é uma receita familiar. Entendeu? De pessoas que se agregaram e, né, uns casaram com sefaradi e a gente assim conheceu uma receita e foi aprimorando e botando para conhecer. O falafel, por exemplo, a gente pesquisou bastante e botamos muita gente para experimentar antes de colocar assim no nosso cardápio, né? Então é uma coisa assim que não é o nosso paladar de infância, de memória, né? Então a gente tem uma responsabilidade maior quanto a isso, né? E então, por exemplo, a gente não, por isso que a gente não se arrisca em tantas outras coisas, porque tem isso, né? As nossas funcionárias hoje, que são funcionárias que estão mais de 20 anos, 20 para mais, não tem, 20 mais, não tem. Aqui que começou 30, infelizmente faleceu, né? Que começou com a gente, mas, enfim, elas adquiriram o paladar, né? Mas precisou de muito tempo para isso, né? Precisou de muito tempo. Então, tem muita gente que fala assim, me ensina, né? Ensina a minha cozinheira a fazer. Eu falei, olha, não é simples assim. Você tem uma memória afetiva e tempo de trabalho, né, para adquirir isso. Não é uma coisa fácil. Você tinha falado, Mauro, sobre pessoas que vão ouvir a nossa live e tal, e que não são judias. Nós temos uma parcela grande de pessoas não judias que hoje
são clientes costumados, entendeu? Que já sabem, falam perfeitamente. E isso é uma coisa que foi muito legal, né? Da gente abrir, sabe? A gente não tem abertura que tem uma comida árabe, uma comida espanhola, cubana, não, né? Mas a gente abriu um pouquinho, ajudou a abrir. Né? Você tinha o restaurante, né, que, aliás, eu frequentei bastante, e durante a pandemia você fechou, né? Você poderia nos contar como é que foi? Foi muito traumático? O que você fez durante a pandemia para sobreviver? E por que você tomou a decisão de não reabrir? Então, a pandemia veio véspera de Pêssar. Então, imagina só, todo mundo já contando com a comida de Pêssar. Nós nos preparamos todos para a comida de Pêssar, sem poder entregar a comida de Pêssar, né? Então, foi um primeiro momento, um grande choque. Meu Deus, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente fez foi, vamos fechar as portas. Pum! Sabe? Chega... Não, fechar a porta, tudo. Funcionária, tudo. Né? Proteger, nosso objetivo era proteger todo mundo. Aí, como a gente tinha uma demanda muito grande, né, para Pêssar, e muita coisa pronta, a gente conseguiu armar um esquema de conseguir entregar para as pessoas com todos aqueles cuidados que a pandemia exigia, né? Tinha uma gerente, eu fiquei de casa, ficava gerenciando, né, as entregas e, enfim, a produção não, porque não havia mais produção. Mas não vai ter bolo? Não, não vai ter bolo. Tudo que se faz na véspera não foi feito. E coisas que a gente não conseguiu ter tempo para produzir, né? Então, não paramos. E aí, fechamos. Fechamos, enfim, a gente tem que entender que ficar 3 meses fechado, né, não é brincadeira, né? Né, a gente manteve os nossos funcionários em casa recebendo, né, teve a ajuda do governo e a gente complementou, enfim. A gente tinha o maior cuidado com eles, né? Principalmente assim, não sair de casa, aquela coisa. Passados 3 meses, a gente falou, bom, vamos voltar no regime fechado. A história no regime de portas fechadas, eu quero dizer, né? No primeiro momento, nem se pensou em abrir um restaurante, porque nunca foi esse nosso foco, nosso grande foco, né? Como eu falei, nossa história tem 30 anos, né? Então, a gente abriu o restaurante há 10 anos atrás, né? 10 anos atrás. Então, nosso foco principal era a entrega de comida judaica. Então, quando a gente voltou naquele esquema, estamos trabalhando, estamos produzindo com todo o cuidado que é necessário e estamos fazendo entrega. E isso teve um volume muito grande, óbvio, porque as pessoas estavam em casa, né? As pessoas estavam em casa e a gente começou a falar, olha, dá para ter comida judaica em casa também, não, né? E não só comida, quer dizer, como a gente fechou o restaurante e a gente tem uma linha grande de descongelado e de produtos de empório, pastas, bolos, não, isso tudo supriu bastante. Então, na pandemia, a gente sobreviveu muito bem, porque tinha uma demanda de pessoas querendo a comida judaica e a possibilidade de comer fora de festa e tudo, que a gente estava lá. Então, a gente se recuperou bem do período parado e foi muito saudável, foi muito bom, porque nossos funcionários ficaram bem e a gente voltou. E quando a gente voltou, passado um tempo, né, a pandemia cada vez diminuindo de intensidade e tal, a gente viu que a gente estava muito bem, a gente gostava do que fazia antes, entendeu? Que era isso, fazer entrega. E aí a gente... Era muito legal ter restaurante também, sabe? O restaurante foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Tem clientes que eu só conhecia pelo telefone, né? E olha que a gente falava muito pelo telefone. E, aí chegava, eu sou aquela pessoa, era muito legal. Mas era um trabalho muito grande, né?
Então, uma dedicação muito maior. E aquilo que eu falava no início, né, que aquele trabalho na informática me dava muito tempo, o restaurante também me dá, né, tira muito tempo, muita preocupação, são todos os dias da semana. Então, voltar ao que a gente estava, da onde a gente começou, no formato que a gente começou, e que a gente se estabeleceu muito bem até durante a pandemia, foi muito confortável, porque a gente não estava pisando num terreno novo, não era nada novo para a gente. Então, é assim que a gente está e estamos muito felizes desse jeito. Vocês estão hoje com o site, né? O site, forma de comunicação. Como é que é essa relação com o cliente hoje? Porque se vocês fecharam o restaurante, tudo tem que ser virtual, né? De alguma maneira. Né? Ou por telefone, ou virtual, né? Fora do ambiente presencial, né? Que eu tô fora do né? E como é que isso se desenvolve hoje? Né? Cresceu demais, e como é que é a forma de contato que vocês têm hoje? O contato maior é pelo WhatsApp. Não tem, o caminho do e-commerce. Quer dizer, a gente tem um site que tem um e-commerce que a gente reformulou e tal. Ele ainda tem seus bugzinhos, mas funciona. É uma plataforma muito boa quando a pessoa, principalmente não judia, o que é isso, está lá a figura lá para ver as fotos, a gente se dedica a botar boas fotos de produtos. Agora, a gente trabalha muito com o WhatsApp para as pessoas lembrarem que a gente está aqui o ano inteiro, né? E isso tem funcionado bastante, sabe? E o WhatsApp, engraçado que não perde a intimidade. Você, assim, os clientes a gente está íntimo, porque são próximos. Inclusive, é interessante, quando a gente foi fazer o primeiro site até esse último, era difícil o desenvolvedor entender que, olha só, nosso site tem que ter uma conversa no lugar, porque a gente conhece nossos clientes, mas, né, eles não entendem, site é site, né? O cara da Nova Zelândia está vendo. Mas é isso, entendeu? É aquele lance da gente fala, né? A gente fala. E o WhatsApp permite muito isso. E tem, obviamente, o telefone. As pessoas falam, eu não sou disso, eu gosto de... Fala, liga no telefone que a gente fala no telefone. Né? Então, temos essas três grandes mídias. Né? Eu vi o site, até porque eu fiz a encomenda, né, para a Câmara Brasileira de Israel. Eu achei muito bem, tá muito bem configurado, fácil da gente visualizar os pratos, né? Realmente, parabéns, está muito bem feito. Obrigada. Gostei muito. E funcional, né? Ele opera bem, não tem dificuldade, ele é friendly, né? Ele é amigável. A ideia é essa. É essa, né? Exatamente. Agora, para falar em amigável, então, como é que é a concorrência? É amigável? A concorrência? Eu acho assim, a concorrência, engraçado, é assim, a primeira concorrência que existe é a da avó, a da memória. Né? É a primeira grande concorrência. Aquele sentimento, porque da minha avó, né? Não tem quem faz. A gente não faz melhor que ela. A gente começa a falar, não existe melhor que da tua avó. Porque é isso, é uma memória afetiva que a gente jamais vai mexer nisso, né? E eu acho que a concorrência é boa para isso. Primeiro, que a gente não tenha a arrogância de achar que a gente vai agradar todo mundo. Né? Então, é legal que tenha muitas pessoas para fazer. Acho que tem jeitos de fazer, receitas, mesmo receitas diferentes. Uma amiga minha fez uma peça uma vez sobre gefilte fish, e a peça... Porque o meu gefilte fish é melhor do que o seu? Não, na verdade, tem um bolo de mel, mas o meu é melhor. Enfim, é isso. Então, a concorrência é sempre saudável, nunca atrapalhou. Nunca atrapalhou, é muito bom. E né? tem lugar para todo mundo, né? Tem freguesia para todos, né? Sim, com certeza, tem freguesia para todo mundo, e a gente se ajuda, sabe? Quando época de festas e alguém está num perigo de falta um produto, é isso, é friendly. Olha só, viver em comunidade, a gente sabe, nosso povo sabe, né? Que tem que estar junto, senão, né? A gente não resiste. Então, é isso, temos que estar juntos.
Márcia, eu vou fazer uma pergunta curiosa para você. Você, na hora que começou a informar para a gente como é que foi a construção, o início, né, da BTS, mencionou tua cunhada, agora tua filha, né, e a evolução que foi nesse processo todo. Agora, eu percebi, você me corrija se eu estiver errado, que só tem mulheres aí, né, envolvidas com esse crescimento da empresa, né? Como é que é? Foi espontâneo ou teve alguma opinião também de algum parente homem? Como é que foi tudo isso? Tem, olha, para falar a verdade, assim, é isso, é uma coisa espontânea. Se você for ver historicamente, né, são as mulheres judias que fazem a comida, né? Não era historicamente o homem, né, rezava, né? Mas tem sim, na verdade, o meu primo, filho da minha tia, que, né, mais do que ninguém, cresceu vendo a mãe fazer tudo que faz, comendo aquelas comidas. Ele foi um grande entusiasta, foi nosso sócio também, é um grande entusiasta. E tem o apoio do meu filho. Os homens mais assim, eles dão opinião, às vezes mais no negócio em si, do que na própria, né, da comida, né, o meu primo não, ele tem o negócio da comida mesmo, né, porque ele tem a memória ali. Mas tem um apoio masculino mais na questão gerencial do negócio, para o negócio crescer e tal, né? Mas tem um apoio, sim, mas é cultural nosso, né? Não acredito que seja um machismo diferente, entendeu? Mas é isso. Eu queria dizer que o pessoal que está na plateia pode colocar as perguntas no chat, até a Silvia, a minha irmã Silvia Cruton, colocou assim, Oi, Silvia. achei ótimo que avisam o dia que vão fazer tal comida, que podemos, assim, pedir a comida fresca. Isso foi uma demanda que foi que foi um estalo. A gente perceber que as pessoas... É óbvio que uma comida fresca do restaurante é muito melhor que uma comida congelada, isso aí não tem dúvida. A gente faz a linha congelada porque o volume é impossível de se... Né? Imagina umas 250 famílias comer todas no mesmo dia, na mesma hora. Não dá. Mas, então, hoje em dia, a gente faz isso mesmo, a gente anuncia o que a gente está produzindo. E isso tem dado muito certo, porque, primeiro, lembra as pessoas que, olha, a gente está aqui, né? E também, para as pessoas que gostam, apreciam mais a comida fresca, né? E ter oportunidade de comer. Então, a gente não é rigoroso com isso, né? De, não, a gente só produz a comida congelada e vai ser só congelada. Não. Então, de algum tempo, a gente está fazendo isso, né? De avisar no WhatsApp, que é o caminho mais rápido, né? É óbvio que a gente usa Instagram também, né? E tudo, mas assim, a linha de transmissão no WhatsApp é muito poderosa. Então, você avisa que, olha, vamos fazer isso, né? Se organiza que vai ter Dia das Mães, Dia dos Pais, a gente vai fazer comida. Aí seriam mais presentes, né? Mas assim, toda semana a gente está produzindo alguma coisa. Então, a gente avisa, né? O WhatsApp, você faz a linha de transmissão, é isso? Você manda por linha de transmissão? Quantas pessoas são atingidas pelo WhatsApp? Sei lá, umas mil pessoas. Muito bom, né? Bastante. E aí é óbvio que, assim, não é todo mundo, né? Eu vou te dizer, você não vai comer macarrão todo dia, né? Você tem mais uma opção para você poder variar. E aí, às vezes, calha de ser aniversário de alguém, a gente se esmera em poder tentar fazer alguma coisa mais fresca, e tem toda essa outra linha, né, que a gente faz, né, de festas, de fluda, né, de ajudar buffets a montar, a ter uma parte de comida judaica, né? A gente não tem buffet, a gente auxilia os buffets a terem a linha judaica, né? A comida é kasher? Não, por quê? Por um pequeno detalhe. Eu não sou kasher, minha tia não era kasher, então eu não
é uma coisa tão séria, né? O cachê, que eu ia falar, mas achei que eu não vou me aventurar, entendeu? Então, não dá para ter outra cozinha, é um aprendizado de funcionário, né? O funcionário entender e falar, não, deixa, pode misturar aqui. Não pode, não posso fazer um negócio desse. Então, porque tem várias pessoas que falam assim, meu filho virou cachê, puxa, por que vocês não fazem uma linha cachê? Não dá, a cozinha é uma só, né? Então, se é para fazer uma coisa certa, tem que ser feita. Não dá para fazer mais ou menos. É uma coisa séria, eu respeito, mas não dá para ser cachê. Aí a gente indica, né? Não, excelente. Mas você já pensou em reunir, agora com o fim da pandemia, eu espero, né, que seja realmente o fim, em algum evento presencial, por exemplo, ou mesmo de forma online, através de lives, dar aulas para poder também juntar e promover networking, até a venda eventual, né, de um produto ou outro, ou do próprio site, própria marca institucional, ensinar algum tipo de receita, ou trocar, ou falar sobre a história de determinado produto. Você já realizou isso ou pensou em fazer esse tipo de ação? Eu já realizei aula presencial, algumas, assim, foram bem legais. Eu já fiz na própria Botessen, a gente fez de varenика, fez de ralá, no Midrash, no Taglit, na Ari. Foram aulas muito legais, eu acho muito legal. A participação das pessoas é muito boa. Aí já dei na casa onde a gente está agora. Só que assim, o volume de trabalho não está permitindo nem pensar muito sobre isso, né? Talvez seja uma coisa mais para frente, né? Até porque eu gosto de dar aula, né? Já dei aula, minha formação é essa, inclusive. Então, mas o volume agora já não está me permitindo até para pensar novamente em fazer isso, né? E eu acho que o presencial é mais legal, porque quando eu dava aula, as pessoas trançavam sua xalote, fechava o varenique, botavam a mão na massa, assim, né? Tinha uma coisa pré-pronta para não demorar muito, mas Mão na massa, é um projeto falando, não fechado. Mão na massa, literalmente falando, né? Literalmente falando. Não, até assim, a gente até mostrou como bater a massa da ralá, porque assim, tem muita gente que tem batedeira em casa que dá para bater a massa da ralá, mas tem gente que não, então vamos bater a massa, né? A gente bateu massa, até para ver, mas na hora de fazer a gente trazia aquela que já estava, né, feita, descansada para mexer. Mas quem sabe? É uma boa ideia, ainda para pensar, mas falta um pouco de tempo. Em relação à gestão, eu entendo que a sua formação é matemática, e na sociedade tem alguém que tenha especialização em gestão? Como é que vocês fazem a gestão da sociedade? Então, a minha filha, Júlia, ela tem uma formação, ela é formada em economia e ajuda muito, né? Então, a gestão de tudo. Só que, assim, no nosso trabalho, nós fazemos de tudo. Então, ela está nisso, está na criação, minha outra filha, Paula, também ajuda na criação das mensagens, fotos. Então, ela está muito focada, ela tem a questão dos números, ela fica muito com os números, eu também fico um pouco, né? Mas existe um pouco essa divisão, sim. Agora, tem uma parte de criação muito grande, de pensar, né, nessas ideias. Então, vamos fazer novas fotos, vamos fazer um novo presente de Rosh Hashanah, mais interessante. Então, não tem uma área bem definida, né? Tipo assim, eu já fiz meu trabalho, então fecho meu computador e vou embora. Não é assim que acontece, né? E eu imagino que a questão de recursos humanos, você falou que o quadro é antigo, né? Então deve haver uma relação até muito próxima, né, entre vocês. Vocês devem dar estímulos. Como é que é a política de recursos humanos, vocês? Então, nossa equipe era maior,
se reduziu na pandemia, né? Principalmente essa parte que era mais nova, né? De pessoas mais novas e tal. E agora, assim, nós temos 4 funcionárias, né? De 3, a gente já viu os filhos crescerem e já tem os filhos bem... Acho que o Vitinho já tem 20 anos, 18 anos, sei lá. A nossa política é muito próxima, de apoio, a gente está junto, sabe? Essa que é a história. Todo mundo é um relacionamento franco. Primeiro tem aquela conversa, né, de todo mundo saber que ninguém precisa ser amigo de ninguém, ambiente de trabalho, de respeito, mas você vê que tanto tempo depois as pessoas são próximas, ficam próximas, se preocupam umas com as outras e tal. Agora a gente tem mais uma funcionária de pouco tempo agora, que também está grávida, e a gente... aí tem, né, carrinho, né? Isso não é estímulo, isso aí é com prazer que a gente... né? A gente não faz isso para dar estímulo, né? E o estímulo é esse, e toda vez elas gostam do que fazem, é isso. Elas gostam do que fazem, elas se animam com a gente, elas vestem a camisa, e não é à toa que na festa dos 25 anos, quando eu fiz um agradecimento, primeiro agradeci a elas, porque elas, sem elas não existia, por mais que assim, eu tenho que ver lá se a receita está boa, se não está, parará, mas elas gostam do que fazem e ficam muito felizes quando a gente chega depois das festas e olha só, a gente recebeu essa mensagem, elas ficam assim, ai, Dona Márcia, que bom, né? Que legal. Elas ficam muito orgulhosas. E a gente é orgulhosa do trabalho delas, porque é muito legal. Então, a gente tem uma proximidade, quando tem problemas, somos muito acessíveis para se falar, enfim, nem acontece tanto assim. Que bacana. Márcia, você citou pessoas mais velhas que trabalham, né, há muito tempo contigo, há 20 anos, né? E é muito bacana, né, ver também, né, o aprendizado, né, mútuo, né, de um com o outro nesse sentido. E quando você falou da divulgação da Gutesse hoje, você citou alguns canais que são virtuais, naturalmente, né? O próprio WhatsApp, né? Um canal que muita gente usa, mas, de qualquer maneira, é um canal virtual. Só que o público da Gutesse tem várias gerações envolvidas e muito também da geração mais velha, né? Aquela geração que compra contigo já há muitos anos. Que vai passando de uma geração para outra, mas a origem, né, lá atrás... E temos ainda... esses clientes teus, mais velhos, que eu estou me referindo, lidam com a tecnologia ou com as ferramentas que você tem, por exemplo, no Instagram, no site. Eles mesmos compram ou pedem ajuda, por exemplo, às gerações mais novas para comprar? Então, primeiro a gente teve uma pequena transição. Teve um determinado ano que a gente chegou e falou: não vamos fazer mais mala direta pelo correio. Isso foi um marco, porque os clientes que primeiro não chegavam. Primeiro, os correios resolviam ficar em greve bem na época das festas. Eu não sei o que é isso, mas, enfim. Isso acontecia, o correio glosava muito, então muita carta não chegava, então a gente viu que não... E aí não era o WhatsApp na época, mas era telefone, a gente resolveu que não vale a pena o gasto, né? O gasto nisso. E é interessante o seguinte, que muita gente, muitas senhoras falam: mas eu preciso da carta. E a gente continuou fazendo alguns para essas pessoas. E a gente pedia ao nosso entregador: tem que ir lá entregar. Vamos lá botar, dá na mão. Porque são pessoas que a gente, óbvio, aceitava, assim, não quero nem ver um computador, não quero saber disso e tal. Então, tudo bem, a gente vai. Hoje em dia tem muito menos isso. O que tem mais são pessoas idosas, isso assim, eu não mexo com isso, mas meu filho mexe. Então, manda, eu tenho o e-mail do meu filho, manda para o e-mail do meu filho. É isso, né? Agora, e também o WhatsApp veio ajudar muito. Hoje pouca gente que não tem idade que não use WhatsApp, né? Até as pessoas mais idosas, enfim, a não ser aquelas que realmente não têm mais dificuldades motoras
que precisam de ajuda e que pedem a funcionária, a ajudante que está do lado e liga, e a gente fala no telefone. Muita gente ainda liga. E tem Hoje, pessoas que falam, eu gosto de ligar. hoje, inclusive, Márcia, tem ferramentas que você consegue levar o site, ou pelo menos a formatação do site, o e-commerce, né, para dentro do próprio WhatsApp, o que facilita a compra também, né? Também tem isso, e aí é quase a mesma linguagem, né, de um para outro. Então, você promove a identificação, ao mesmo tempo a compra imediata, que não precisa ser uma mensagem para você comprar, mas sim um link para a escolha do produto diretamente falando. A gente tem isso no nosso site, quando, por exemplo, o produto está indisponível e a gente está temporariamente, a gente não pode deixar totalmente aberto, a gente tem um botãozinho para o WhatsApp com uma mensagem pré-pronta que a gente sabe que veio do site, querendo saber sobre o produto, determinado produto. Então, tem essa ligação. No nosso WhatsApp também tem muito isso, né? A pessoa... Não, no Instagram a pessoa pode ir direto ao site, fazer a compra e tal. Então, essa interligação entre as mídias facilita muito. E eu sempre pensei nisso, até lá atrás, quando eu fazia o cardápio, e no próprio site, era como facilitar para as pessoas, assim, para elas entenderem, saberem o que é aquilo. Às vezes é até difícil você explicar o que é um bolinho de peixe. Bolinho de peixe é um bolinho de peixe, né? Mas o que é... Ah, não, aqui fica difícil, é um bolinho de peixe, né? Mas a gente procura sempre dar mais informação, né? Tanto é que a gente, na hora das fotos, a gente capricha bastante para a pessoa entender o que está comprando, né? A Silvinha está aqui novamente está sugerindo que no dia que se faça uma comida fresca, poderia servir no restaurante, sendo que teria que se fazer reserva com um número limitado e horário fixo. Eu acho que quer que você reabra o restaurante de qualquer jeito. Silvinha, não dá. Não dá, pelo seguinte, é outro negócio. Isso foi uma coisa que a gente entendeu. Exatamente. O restaurante é um negócio e a indústria é outro negócio. Então, você teria que ter pessoas ali disponíveis, é outro pensamento, entendeu? Então, não dá, né? A logística não permite, não dá. E a gente, assim, gosta de atender direito, bem. Então, para atender meia bomba, melhor não ter, não. Silvinha vai ter o seu varene sempre fresquinho quando a gente fizer. E vocês estão fazendo, por exemplo, no final de semana, em algum momento, almoço, algum tipo de... ou jantar, almoço, disponibilizam algum tipo de serviço nesse tipo? Não, a gente não tem esse serviço de buffet, sabe? A gente... Eu digo mais ou menos pratos relativamente prontos, entendeu, Márcia? Pois é, mas... Claro que eu preciso encomendar antes. Então, eu vou chegar para você e falar o seguinte, no fim de semana vai ser aniversário de alguém, por exemplo, ou uma festa judaica, ou o que for, e eu precisaria de um prato mais ou menos desse tipo, né, para entrega no sábado à tarde ou domingo de manhã. Enfim. Pois é, a gente não tem essa capacidade de trabalhar no sábado e no domingo para oferecer uma comida fresca, entendeu? O que a gente faz é o seguinte, primeiro, tem muita comida que a gente faz na sexta que dura até segunda-feira, né? Com certeza, o varene, as massas principalmente, muita coisa, praticamente tudo, né? E o que a gente vende de congelado, por que a gente produz sempre? Porque a gente, fora da época de das festas, a gente não tem um estoque gigante. Então, a gente está sempre fazendo. Então, por mais que a comida tenha uma validade de 3 meses congelada, ela foi feita na semana passada, no máximo, entendeu? Então, não é uma coisa que está meses, dá para ficar um bom tempo dentro da casa das pessoas, isso sim, né? Mas fora isso, a gente está sempre renovando o estoque, então a gente está sempre fazendo. Então, a forma como a gente vende, por isso que
a gente ensina como esquentar, agora a gente está até mudando a rotulagem para botar o aquecimento na air fryer, que é uma ferramenta maravilhosa, muito melhor que micro-ondas. Micro-ondas a gente não usa, na verdade, né? E a air fryer é muito bom para esquentar os produtos, né? Então, e fica perfeito, fica muito bom. A gente fez muitos testes agora para mudar toda a rotulagem e fica realmente fresco, sabe? E mesmo que não tiver, esquentar no forno e tal, pode-se pedir, assim, olha, eu não gostaria de... Na medida do possível, a gente faz de tudo para poder atender o cliente, né? É isso, a nossa proximidade com o cliente é essa, a vontade de atender e de que fiquem satisfeitos, né? Porque a gente fica feliz com isso. Márcia, você já falou que você não é uma pessoa assim, ortodoxa, né? Não é caché, mas evidentemente que a cultura judaica deixou um legado em você, né? Quais os valores mais importantes que você percebe que você absorveu da cultura judaica? Olha, eu acho que o principal é a perseverança, né? Eu acho que assim, o povo judeu é um povo que persevera, né? Por onde passa, por onde, né? E isso eu vi com os representantes próximos, que foram os meus avós, né? Que não foi fácil chegar da Europa sem nada, sem conhecer a língua, sem nada, e perseverar, né? Eu acho que isso é um valor que faz com que a Gutesse esteja fazendo 30 anos, porque se você for pensar nesse tempo, a gente passou por muitas crises, né? Nacionais, internacionais, né? Passamos por muita coisa e agora uma pandemia. Então, você sobreviver a tudo isso, eu acho que é esse legado que me move, né? A perseverança, que isso vai dar certo, que se agora não está tão bem, mais à frente vai ficar, né? E eu acho que isso é uma característica do povo judeu, né? De perseverar, de acreditar que temos que ir em frente, resiliência, vai dar certo, e dá, e dá. E é interessante, né, Mauro, quantos entrevistados nossos deram essa mesma resposta, né? Resiliência. Exatamente. E eu queria só... não, perfeito. Eu queria até contribuir e ouvir a tua opinião, Márcia, porque você falou da perseverança, né? Claro, fundamental, né? E a cultura judaica tem muito disso. Outro ponto, talvez, que seja muito bacana a gente citar, é o aprendizado contínuo, né? A forma da gente tentar se aprofundar em cada questão, tentar fazer o melhor dentro daquele tópico, né, que a gente está abraçando, né? E, de alguma forma, como você fez, né, 2, 3 anos para cá, inovar, né? Porque se você verificou que havia um problema presencial no atendimento ao cliente, você verificou outras formas também, ao mesmo tempo, de tentar resolver e atender aquela demanda que estava necessitando de outra maneira de você entregar os mesmos produtos, né? Então, é uma reinvenção, de alguma forma, também. A gente se reinventa nas dificuldades, eu acho que é isso. E eu acho que isso é uma característica muito do povo judeu, né? Que fez isso por onde passou, né? E uma coisa que você falou da gente buscar novas formas, isso é sempre, né? Se adaptar. Você vê, né? Começando a falar, poxa, a gente começou fazendo propaganda no telefone, na cartinha, né? Quem faz isso hoje? É óbvio que eu acho que teve uma evolução acelerada, né? Dessa forma de comunicação, né? Para todo mundo, né? E a gente soube entender e usar, né? Porque também não é isso, né? Você pode, não, tem muitas pessoas que são assim, né? Que são resistentes a isso, né? E é isso que faz com que a gente continue, a gente perceber o momento, ver o que dá para fazer. Quando a gente fechou, não houve desespero, sabe? Não houve. Primeiro que assim, a gente está muito satisfeito de ter atendido da forma que a gente pôde atender, entregando o que a gente tinha em peça,
um pacer que todo mundo passou, cada um na sua casa, estava todo mundo esperando passar todo mundo junto, né? No ano seguinte ainda foi da mesma forma, né? E saber como atender dessa forma, né? Não existe uma rotina, não existe uma regra a ser seguida, né? Você tem que estar percebendo o momento que você vive. É a flexibilidade e, como o Mauro falou, o lifelong learning, né? A gente está sempre aprendendo, é o povo do livro, né? E Exatamente. Extensão, nós estamos sempre buscando mais conhecimentos, e eu acho que a gente também é um povo que tem um interesse muito amplo, né? Nós nos interessamos por muita coisa, somos curiosos, né? Então, tudo isso, o nosso legado acaba sendo um cadinho de muitas circunstâncias diferentes, e que isso dá uma riqueza grande, né, para as nossas vidas e para quem está junto conosco. Justamente, Henriette, só para complementar, vocês mencionaram de alguma forma as palavras adaptabilidade, né? E agora a Henriette mencionou também curiosidade. E quando a gente fala essas duas palavras, no finalzinho delas tem a palavra idade, né? Então, é interessante porque hoje, Márcia, você tem gerações mais diversas trabalhando em conjunto, né? Homens e mulheres, né? Trabalhando em conjunto também. Então, essa diversidade, que também tem a palavra idade embutida, né? Traz uma riqueza de pensamentos, traz a evolução, porque um tem mais habilidade, por exemplo, nas redes sociais, o outro na criatividade para inventar ou para criar, né, um novo modelo ou uma nova forma de divulgação. O outro está baseado na história, né, para poder traduzir, né, a cultura judaica no próprio produto. E as invenções e crescimentos vão acontecendo a partir desses insights que cada um vai trazendo. E essa riqueza é extremamente necessária, fundamental, né, imprescindível para a evolução do próprio negócio. Né? É interessante você falar isso, porque me vem a figura do meu avô paterno, que ele, sim, foi um grande empreendedor. Ele veio de fora, fugiu dos cossacos, né? Ele veio novo para cá, e ele fez muita coisa, muita coisa. Ele teve granja, ele teve posto de gasolina, ele teve mercearia, ele era um empreendedor. Entendeu? E é isso, e sempre curioso. E também tem a curiosidade, que eu acho que o meu pai herdou dele também, que é assim, o que tem de novo? O que tem de novo? Ele sempre, né? Eu me lembro, eu pequena, na casa dele tinha um abridor de... não era mecânico, eu tinha uma maquininha que abria envelope. Eu falei, uau, não é aquela faquinha, entendeu? Ele buscava coisas novas, né? Então, acho que é isso, é a curiosidade, a perseverança, o empreendedorismo, de você querer, né? Vou fazer esse negócio, né? Então, é isso. Acho que o meu avô, Lipa, pai do meu pai, ele personifica isso para mim. Essa é a minha herança. E a ousadia também, né? Pelo que você está falando, ele era ousado mesmo, né? Um empreendedor serial, né? Era assim, uma figura. Mas, olha só, nós estamos nos caminhando já para o final, né? Faltam poucos minutos aqui, então eu queria passar a palavra para você, Márcia, para você se despedir, dar uma última mensagem, e depois eu passo em seguida para o Mauro e concluímos, então, esse nosso bate-papo, que foi delicioso, né? Eu estou com fome. Eu só tenho a agradecer o convite, foi muito legal. Né? Muito obrigada, Henriette, muito obrigada, Mauro. Foi ótimo também. Se eu pudesse entregar aí uma comidinha, eu entregava para matar essa fome. Mas, então, foi muito obrigada por estar aqui. Eu tiro o som depois para colocar. Márcia, muito obrigado pela tua participação, foi super bacana. E, acima de tudo, Márcia, parabéns pelo tua postura, né, empresarial, teu comportamento em relação aos colaboradores que você tem tantos e tantos anos. E parabéns por essa tua evolução, né? Porque poucas empresas no Brasil hoje duram tanto tempo, né? Pois é. A gente vai olhar para trás e falar, meu Deus, eu consegui construir, evoluir.
e adaptar, né, aquilo que nasceu lá atrás, desse ambiente novo, desse ambiente totalmente diferente do que era, né, muitos anos atrás. Né? Então, você olhar assim, tem um orgulho gigante. Né? E olhar você falando, ainda com esse brilho nos olhos, ainda tentando entregar o máximo para cada um dos clientes, é tão fantástico, né? Tão fascinante. Então, eu queria te dar o parabéns público em relação a isso também. Parabéns mesmo, Márcia. Estamos muito felizes de ter você aqui conosco e na comunidade, né, como um todo. Vários aqui presentes estão dando parabéns, dizendo que adoraram. Obrigada. E, como eu falei no início, nós vamos ter essa live completa no nosso YouTube, vai ficar disponível daqui a 1 ou 2 dias, e depois os melhores momentos que vão também para o site, e vai passar no Comunidade na TV. Eu aviso também quando é que vai aparecer. Tá? Então, boa noite a todos e até uma próxima.